Carlos Henrique. Hoje tem rodada cheia com jornada em dose dupla aqui na Rádio Bandeirantes. 9h30 da noite você vai saber todas as informações de Ituano e Ponte Preta no Novelli Júnior e Guarani e Mirassol que se enfrentam no Brinco de Ouro. E a gente volta amanhã às 10 da manhã aqui na Rádio Bandeirantes. Tiago Prudente, bom dia para você. Até amanhã, Heitor, e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Um grande abraço, obrigado pela sua companhia. Fique agora com Carlos Henrique dentro do Nossa Área e até mais. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Mulher com Larissa Lopes. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia. De segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui. E continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando. O Nossa Área está no ar a partir de agora com o timaço de Carlos Batista. Estaremos juntos até meio-dia falando em esportes aqui na Rádio Bandeirantes. Já mande sua mensagem para cá, 97102-1493. Quarta-feira gorda, de muita bola rolando. Tem o jogo do Guarani, todas as informações do jogo da Ponte. Aliás, a TV Band transmite ao vivo, de graça, para você, em canal aberto, o jogo Ituano e Ponte Preta com narração de Carlos Batista. O jogo do Guarani contra Mirassol você confere aqui na Rádio Bandeirantes e em todas as plataformas. Guarani e Mirassol com narração de Leandro Bolles. Vamos aos destaques do programa desta quarta-feira de muita bola rolando. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Pela 14ª rodada da Série B, o Guarani recebe hoje o Mirassol às 9h30 da noite no Brinco.
Com 19 pontos, Bugre ocupa atualmente a 10ª colocação. Lucão e Bruno José retornam de suspensão. Na zaga, Lucão retorna ao lugar de Alvarinho. Sei não, hein? Já no ataque, Bruno José disputa a posição com João Vitor. No meio-campo, Isaac deve seguir como titular. Alan Santos, ainda no DM, é o único desfalque do Guarani. Sem vencer a 4 rodadas, Ponte enfrenta o Ituano também às 9h30 da noite em Itu. Pressionada dentro e fora de campo, a Macaca não vai poder contar com 6 jogadores que estão no DM. Elvis, Leonaldi, Filipinho, Pablo Diego, Gé e Mailton. Kaique França, suspenso pelo 3º amarelo, também não joga. Matheus Jesus e Fábio Sanches, além de Ramon Carvalho, ficam à disposição de Felipe Moreira. Everson, goleiro do Atlético Mineiro, é vítima de racismo em jogo da Libertadores no Paraguai. Torcedores do Libertad são flagrados fazendo imitações de macaco em direção ao jogador atleticano. Chelsea faz proposta de 92 milhões de reais por Ângelo. Acordo com o atacante santista está próximo de acontecer. Mbappé ainda vive impasse com o Paris Saint-Germain e Real Madrid. Camisa 7 manifestou interesse em sair do clube francês após 2024, mas não quer abrir mão dos 100 milhões de euros que vai receber pela última temporada. Por outro lado, a equipe de Paris não quer perder o jogador de graça e pretende negociá-lo. Real Madrid ainda não tem propostas oficiais pelo craque. Bandeirantes. Estou esperando a sua mensagem, 97102-1493. Mande a sua mensagem, a gente bate papo, coloque a sua opinião, a sua crítica, o seu elogio, fique à vontade. Mensagem de texto. Mande a sua mensagem, 97102-1493, que já ela vai pro ar. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado prontos para construir seu sonho, com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou em Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas como Motobomba Silent, Vinil Cibrap, o melhor da América Latina, automatização Tolls, aquecimento Girassol e muito mais. Confira no site renovapiscinas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento.
Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de logo mais 9h30 da noite no Brinco. Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, tem Guarani e Mirassol. O provável bugre do técnico Humberto Louser, com Pegorari no gol, Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Isaac, João Vitor ou Bruno José, Bruninho e Derek. A equipe do técnico do Mirassol, né, do técnico Moser, provável time: Alex Muralha, Lucas Ramon, Tarisson Kelvin, Luiz Otávio e Guilherme Biro, Yuri ou Leandro Vilela, Danielzinho, Chico Kim e Gabriel Negueba e Cauã. Apita o jogo no Brinco, Luiz Paulo Torezin, do Paraná. Assistente 1, Vitor Hugo dos Santos, e o 2, Michael Stanislau. O árbitro do VAR será Salim Fendi Chaves. 9h30 da noite, a bola rola no Brinco. Tem Guarani e Mirassol. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Não esqueça, hoje tem transmissão, o jogo do Guarani aqui na Band, na TV Band, com narração de Carlos Batista, de graça para todo o Brasil. Tem Ituano e Ponte Preta, então você acompanha com a nossa equipe do jeito que você quiser. Na TV, no rádio, na internet, sinal de fumaça. É só sintonizar a rádio e TV de Bandeirantes que você vai acompanhar tudo dos times de Campinas hoje, tá bom? Bom dia, CH, bom dia. Lamentável entrevista do presidente da Ponte. Entrou em contradições várias vezes, até mesmo por centralizar poder ao invés de demandar. Preocupante. Caio Queiroz. Escutei a entrevista do Eberlin e foi uma vergonha. Não explicou os lixos que contratou, que nunca jogaram, com o salário de todos, contratava um top. E os 870 mil que deve ao Hélio? Qual seria o salário do Hélio? É nítido que o departamento médico está lotado por salários atrasados. O Brigatti está no mercado. Alexandre. Obrigado, Alexandre. Bom dia, Macaca 3-0 no Ituano. Carlos Matozinho, um abraço. Parabéns para o Tigrão, as cutucadas na entrevista de ontem. Enquanto o presidente só joga a culpa nas redes sociais e na oposição. É simples, renuncie, Edivaldo. Bom dia, CH. Cadê os reforços do Guarani? Ou porque ganhou um jogo, essa diretoria já acha que o elenco é bom. Antony do Cartório. Agora é só mensagem de texto, viu, amigão? Não adianta mandar áudio pra cá não, tá bom? Beleza? Então o pessoal aqui tá bravo pra caramba com o presidente da Ponte. Eu não consigo hoje, infelizmente, o tempo urge. Tem tanta coisa aqui. Eu vou tentar encaixar uma mensagem com as outras aqui, mas eu tenho conteúdo grande do programa, então vamos tentar encaixar. Pode mandar a sua mensagem que eu vou tentar colocar no ar daqui a pouquinho, tá bom? 11h42 em Campinas. É hora do Bugre da Band. Guarani joga hoje, 9h30 da noite contra o Mirassol. Chegando para falar da preparação, né? Da quarta-feira do Guarani, Vladimir Catarino. Oi, CH. Chegando agora com informações do Guarani no nossa área, né? Bugre que hoje joga contra a equipe do Mirassol a partir das 9h30 da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani que tem 19 pontos, ocupa atualmente a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série B. A vitória foi muito importante na última rodada, a estreia do técnico Humberto Louser. O Guarani que deverá ter apenas uma alteração no time titular, CH, com relação à equipe que enfrentou o Vitória. O Lucão voltando na zaga no lugar do Alvarinho.
Lucão, que cumpriu suspensão automática na última partida, estava suspenso, ele deve voltar no lugar do Alvarinho. O restante deve ser o mesmo time que começou a partida contra o Vitória, inclusive com o Bruno José voltando, mas nesse momento estando no banco de reservas, né? Esta é a situação do Guarani, é aquele velho ditado, né? Em time que está ganhando, às vezes não se mexe. O Guarani não deve ter muitas mudanças, não muitas alterações para a partida de logo mais contra a equipe do Vitória. Mas o Bruninho, atacante do Guarani, Batista, ele falou sobre a expectativa do jogo e falou também sobre esse momento, né, a importância que ele está tendo, que o Guarani está tendo na sua carreira. Vamos ouvir o que disse o Bruninho sobre isso. Muito importante, né? Me sinto muito feliz aqui. É um clube que eu me identifiquei bastante, gosto muito de estar aqui. Fico feliz, né, de estar podendo contribuir fazendo gols, dando assistências e também no aspecto defensivo, jogando uma função um pouco diferente do que eu estava habituado, jogando aberto pelas pontas. Eu estou mais acostumado a jogar atrás do centroavante, no próprio camisa 10 ali, mas fico muito feliz. É um clube que eu me sinto muito à vontade e pretendo continuar assim. Palavras, portanto, do Bruninho. O Guarani, que hoje à noite encara a equipe do Mirassol, jogando no Brinco de Ouro. Lembrando que as bilheterias já estão vendendo ingressos, hein? Desde as 9 horas da manhã até o horário do jogo, os ingressos estão sendo vendidos nas bilheterias ao preço de R$ 60 o ingresso inteiro e R$ 30 a meia entrada. A expectativa da diretoria é pela presença de um grande público hoje no Brinco para acompanhar Guarani e também Mirassol. As informações do Bugra aqui na nossa área. Tomara que a torcida compareça, né? Afinal de contas, o Guarani tá ameaçando engatar uma sequência legal. Acho que a impressão foi muito positiva diante do Vitória. O time apenas estreou no comando do Humberto Loser e a impressão foi boa. Hoje existe muita sugestão, expectativa, especulação. O que Humberto vai fazer? Vai voltar com o Lucão na zaga? Né? Vai voltar com o Bruno José lá no ataque? Não vai? Vai voltar o Regis no time titular? Tem muita especulação, mas ninguém tem a informação correta. Muitos defendem a volta do Bruno José e do Lucão, porque eram titulares, só que eu quero lembrar que no histórico, no comando do Humberto Loser, os titulares são os jogadores que começaram a partida no jogo de domingo. A história anterior é do outro treinador. Ele pode considerar ou não. Então aquela máxima, não, porque o cara saiu por contusão ou saiu por cartão, volta normalmente para o time titular, não sei se vale no caso do Humberto Loser. Hoje a gente vai ver o que ele efetivamente vai colocar de começo. Principalmente, eu colocaria, por exemplo, o mesmo time. Defendi isso desde que comecei a ser perguntado sobre a partida de hoje contra o Mirassol. Por quê? Porque o time foi bem, a impressão foi boa, a organização do time também foi muito legal. Acho que um jogo só não dá para você tirar nenhum tipo de conclusão, é apenas uma impressão. Só ao longo das partidas que a gente vai saber realmente como é que esse time vai ou não se encaixar, ou se foi apenas uma nuvem passageira o jogo contra o Vitória. Precisa ter estabilidade, organização, né? Frequência, estabilidade, né? Então isso só o tempo vai dizer. Mas principalmente porque todas as mexidas que ele fez no jogo, as trocas, todos que entraram não entraram no nível bom daqueles que saíram. Então não tem muita argumentação. O time não deu praticamente nem para treinar do último jogo contra o Vitória para a partida de hoje, mas descansou e mais fez aquele pijama training, né, que a gente chama, conversa daqui, conversa acolá, troca ideia, mostra o botãozinho ali na lousa. Fora isso, pouco se fez do jogo contra o Vitória né, em relação à partida de hoje. Então por isso que eu acredito que o time deva ser o mesmo que começou a partida diante do Vitória. Para comentar o Guarani, que joga hoje 9h30 da noite, eu convido aqui o nosso Gleger Zorzin para falar um pouco mais de Guarani e Mirassol. Fala, Gleger! Olha, CH, um jogo importante para o Guarani hoje, né? Para firmar ainda mais a sua recuperação, principalmente com a chegada e o retorno do técnico Humberto Loser. O Guarani que vai enfrentar aí um jogo duro, difícil, né? E claro, a expectativa
de que o Guarani possa fazer um bom jogo, né? Fazer um jogo convincente, como foi feito na última rodada, diante do Vitória, né? Hoje enfrentando o Mirassol, e o Guarani, que nessa recuperação mostrou sempre uma evolução tática, mostrou uma evolução física principalmente, né? A gente vinha questionando muito a parte física da equipe do Guarani, que mostrou aí, sem dúvida nenhuma, uma evolução com a chegada da nova comissão técnica. Então a expectativa é de um bom jogo, ele tem aí algumas dúvidas. No ataque, por exemplo, Bruno José, ou ele mantém o João Vitor. Eu, por exemplo, manteria o João Vitor. Foi muito bem no jogo, inclusive eleito por nós aqui o craque do jogo, né? O craque Uesco, aqui na Rádio Bandeirantes. Então, CH, na zaga tem a questão do Alvarinho ou Lucão. Eu manteria o Alvarinho, tá? Manteria o Alvarinho porque foi muito bem no jogo. Mas provavelmente ele deve retornar com o Lucão, que é zagueiro de origem, era titular do time. Não vinha bem, isso é bem verdade. Mas provavelmente o Humberto Loser deve voltar ele até pela sequência que teve o Lucão e por estar improvisando o Alvarinho na zaga. Então, provavelmente, não está errado, tá? Eu não colocaria, eu deixaria o Alvarinho, mas também não está errado o Humberto. Jogo importante, jogo difícil, jogo duro, mas na minha opinião, CH, o Guarani tem tudo para engatar aí a segunda vitória consecutiva. Não vamos nos esquecer, é outro detalhe do jogo que vem aí o técnico Mozart. Ele conhece alguns jogadores do Guarani, algumas características, e isso faz diferença. Eu acho que o jogo vai ser extremamente complicado. Complicado pra caramba, né? O Mirassol está na 6ª colocação, tem 25 pontos, 6 a mais que o Guarani, 8 vitórias contra 5 do Guarani. Então é um time que tem que ser muito respeitado. Mirassol aí tem jogadores interessantes. E o Guarani, se praticar o futebol que praticou diante do Vitória, tem grandes chances de ganhar o jogo. Além de vencer o Vitória, na minha opinião, o Guarani não deixou o Vitória praticamente 80% do jogo jogar. Então isso também é algo que a gente tem que destacar. A dificuldade do jogo contra o Vitória é diferente da dificuldade desse jogo contra o Mirassol. São partidas diferentes, características de times diferentes, né? O Vitória é uma coisa, o Mirassol é outra, mas do outro lado tem um técnico competente, um elenco de jogadores interessantes que nesse momento está melhor que o Guarani. Então, prenúncio de jogo duro, e tomara que, apesar do horário, 9h30 da noite, a torcida compareça e dê aquela força para o Guarani. Aqui na Band você confere tudo com Leandro Bolles. Na narração eu estarei nessa, nos comentários ao lado de Vladimir Catarino pela ponta esquerda. Em Campinas, 11h49 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Ponte tem uma pedreira gigantesca em Itu hoje, contra o Ituano, e além do jogo ser muito difícil, a Ponte está cheio de problemas. Bom, tá chegando para falar da quarta-feira, da preparação da Ponte, de novo ele, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com informações da Ponte Preta, a Macaca que hoje joga às 9h30 da noite no estádio Dr. Novelli Júnior em Itu contra o Ituano. 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte que precisa voltar a vencer no campeonato. Já são 4 partidas sem vitória na competição. O time está pressionado dentro e fora de campo e ainda não vai poder contar com 6 jogadores que ainda estão no departamento médico, 6 jogadores importantes que estão fora. Elvis, Leonaldi, Felipinho, Pablo, Diego, Gé e Mailton estão fora pelo departamento médico. Além deles, o Kaique França, goleiro suspenso pelo 3º cartão amarelo, também é desfalque. Em contrapartida, o técnico Felipe Moreira poderá contar com Matheus Jesus, Fábio Sanches e Ramon Carvalho, que não estiveram à disposição na partida contra o Atlético Goianiense. Ponte Preta precisa muito da reabilitação, da recuperação no campeonato. O técnico Felipe Moreira concedeu uma entrevista ontem, CH, e falou, entre outras coisas, sobre as críticas ou as informações de que haveria alguns atritos no elenco, alguns problemas de relacionamento. Ele explicou e respondeu se realmente existem essas dificuldades de relacionamento no elenco da Ponte Preta. Essa é uma boa pergunta para a gente resolver algumas situações aqui dentro. Aqui dentro da Ponte Preta não tem nenhum problema entre comissão e elenco, entre diretoria e elenco, ou entre elenco e elenco.
A gente é muito unido, tentando todo mundo sair junto por uma situação melhor da Ponte Preta, né? Para a gente pontuar, para a gente conquistar as vitórias, para a gente sair dessa situação. Então não tem problema algum. A situação do Gé e do Matheus foi por lesão. O Gé com um problema um pouco mais sério, ainda não está à disposição. O Matheus já está à disposição, já tem treinando 2, 3 treinos já com o grupo, porque não é só machucar, sair do DM e já voltar a jogar. Tem um processo de transição, depende de quanto tempo você ficou afastado no departamento médico, você tem que fazer uma transição para depois vir a poder ser utilizado pelo grupo, jogando e fazendo os treinos. Então o Matheus hoje já está à disposição do grupo, teve esse problema médico, fez a transferência e hoje já está incluso no grupo de atletas que poderá ser usado contra o Ituano. Palavras, portanto, do técnico Felipe Moreira. A Ponte Preta precisa da vitória. O time tem o pior ataque do campeonato, está apenas 1 ponto acima da zona do rebaixamento. Jogo difícil hoje à noite contra o Ituano. As informações da Macaca aqui no Nossa Área. Pessoal aqui perguntando pela rede social, né, e também pelo WhatsApp da rádio, qual time eu colocaria em campo? Não dá nem para saber, não sei quem vai estar à disposição. A Ponte não divulga quem viaja. Eu só sei que Leonaldo, Amaral e Filipinho dificilmente estarão em campo. E o Elvis também. Então o time está completamente remendado. Já é difícil com todo mundo à disposição. Imagine a situação do Felipe Moreira para escalar um time titular contra o Ituano, que está numa situação pelo menos mediana, mas está com todo mundo lá à disposição, Marcinho, técnico do Ituano. Então eu não queria estar na pele do Felipe, não. Jogo complicado, pressão total para todos os lados. O time só tem 12 pontos no campeonato e tem que conseguir a reação. Agora, acreditar que o time vai conseguir uma reação diante de tantos problemas e com essa pressão e com a maré pior possível, né? Em todos os sentidos. Boa sorte aos envolvidos. Aqui, Gleger Zorzinho, agora falou do Guarani, agora comenta sobre a Ponte Preta. Fala, Gleger. A Ponte que vai a Itu enfrentar o Ituano, hoje às 21h30. Jogo que será transmitido na tela da Band, viu, CH? Estaremos juntos na transmissão, eu, Carlos Batista, Tigrão, né? Sucesso total aí as transmissões na tela da Band, hoje 21h30, 21h15 já vai abrir aí a transmissão, estaremos juntos lá em mais uma jornada. Olha, CH, a Ponte, claro, precisa se recuperar na competição, né? Precisa se recuperar. Ontem tivemos a entrevista do presidente da Ponte, falou várias coisas, diversas situações, né? Falou já inclusive de contratações aí, que já contratou 2 atacantes, né? Que ainda não divulgaria os nomes, mas que está indo ao mercado. Isso é importante. A Ponte precisa reforçar o seu elenco, precisa reforçar o time para dar condições aí ao Felipe Moreira, né, e toda a comissão técnica, uma condição melhor de trabalho. É difícil. Hoje, por exemplo, a Ponte tem problemas na escalação, problemas no meio de campo, onde sempre foi o setor muito forte do time, a Ponte está com problemas. Então o Felipe Moreira vai ter que se mexer novamente para tentar dar um padrão, para tentar escolher as melhores peças. Não está fácil. O trabalho do Felipe é realmente muito complicado. Mas nós estamos com a expectativa de que a Ponte possa chegar lá e fazer um bom jogo, né? O Marco Eberlin ontem disse na entrevista, né, que a Ponte teve bons momentos em algumas partidas. E eu quero dizer que eu concordo, teve mesmo. Aquele primeiro tempo antes da expulsão do Fábio Sanches contra o Sport, aquele jogo contra o Ceará, né? Então a Ponte teve alguma evolução, sim. O problema é que tem que manter isso. Tem que ter uma sequência de bons jogos, uma sequência forte, né, de performance. E isso acaba atrapalhando, né? Porque não consegue manter o mesmo nível de um jogo para o outro. A expectativa é de que a Ponte possa chegar em Itu, fazer um bom jogo, mesmo com muitos desfalques, muitos problemas físicos. A Ponte, para mim, precisa de um bom resultado. E tá aí mais uma oportunidade. Hoje, às 21h30, transmissão na tela da Band e também aqui na Rádio Bandeirantes, CH. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série B, com a realização de partidas ontem. A competição que teve início na sua rodada, a 14ª rodada, com os seguintes resultados. O Criciúma venceu o CRB 2-1 em casa, Chapecoense e Sport empataram por 1-1, o Vila Nova venceu o Tombense por 1-0 e o Novo Horizontino perdeu em casa para o Botafogo 1-0. Detalhe para o golaço do Guilherme Madruga de bicicleta fora da área. Até aqui o gol mais bonito da Série B. Com a vitória, o Vila Nova é o novo líder da competição, 30 pontos. O Novo Horizontino caiu para a segunda colocação, 29. O Sport, com um jogo a menos, tem 28. E o Criciúma fecha o G4 na quarta colocação com 27 pontos. Hoje, a realização de mais partidas. 7 da noite, Ceará e Avaí. No mesmo horário, ABC e Atlético Goianiense. 9:30 da noite, vamos estar juntos aqui na Rádio Bandeirantes no Brinco. Tem Guarani e Mirassol. No mesmo horário, em Itu, Ituano e Ponte Preta. Além de Vitória e Sampaio Correia, Londrina e Juventude. São os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu destaco agora a Libertadores da América. Ontem tivemos a definição de mais times classificados à próxima fase. No grupo D, o Fluminense empatou contra o Sporting Cristal por 1-1 no Maracanã e está classificado na primeira colocação do grupo. Segundo colocado, o River Plate, que venceu o The Strongest por 2-0. Tivemos ontem também as classificações. O Atlético Paranaense já estava classificado, garantiu a primeira colocação do grupo e o Atlético Mineiro também está classificado. O Furacão venceu por 3-0 o Aliança Lima e o Atlético Mineiro empatou por 1-1 diante do Libertad do Paraguai. Tivemos também Copa Sul-Americana. O São Paulo carimbou vaga à próxima fase com o primeiro colocado do seu grupo. Venceu o Tigre da Argentina por 2-0 jogando no estádio do Morumbi. Tivemos ainda a classificação do Fortaleza. O Fortaleza também está classificado. Venceu o Palestino por 2-1 pela Copa Sul-Americana. O Goiás, pelo grupo G, acabou empatando por 0-0 diante do Ginásio Esgrima e briga pela classificação à próxima fase da competição. Hoje também é dia de Corinthians. Pela Copa Libertadores da América, 9:30 da noite, o Corinthians joga contra o Liverpool do Uruguai. Necessita de um empate para ir para a Copa Sul-Americana, já que pela Libertadores o Timão está eliminado. Hoje também a definição do Grupo A. No Maracanã, 9:30, tem Flamengo e Alcas. E no mesmo horário, Racing e Nublense. Por este grupo, o Racing lidera 10 pontos. O Flamengo ainda não está classificado, é o segundo colocado com 8. Hoje também, pela Copa Libertadores da América, ocorrerá a definição do grupo do Internacional. Hoje, dia 28, 7 da noite, tem Nacional do Uruguai e Metropolitanos. E no mesmo horário, Inter e Independente de Medellín, que jogam no Beira-Rio. Neste grupo, o Independente de Medellín lidera com 9, aliás, com 10, e o Inter, esse sim, tem 9 pontos. O Nacional do Uruguai tem 8,
Portanto, o Inter busca a classificação à próxima fase da Copa Libertadores da América. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. No futebol e na vida você tem muitas maneiras para conquistar. Você tem muitas maneiras para vencer. Claro e óbvio que dentro da ética, dentro da legalidade, você pode encontrar algumas alternativas diferentes, você pode pensar diferente de outros e tá tudo bem. O que importa é que no final o objetivo seja alcançado. Tem um modelo único para você atingir esse objetivo? Tem uma fórmula única de sucesso para que esse objetivo possa ser alcançado? Claro que não. Óbvio que não. São muitas as alternativas, são muitas as variáveis que lá no frigir dos ovos elas vão sendo compostas tal qual um quebra-cabeças para que ele possa ser formatado, possa ser ajustado, possa ser completado e aí sim todo mundo possa sair celebrando. E é interessante, ontem mesmo a gente viu dentro do futebol alternativas incríveis, né? Inacreditável que a gente possa ter alcançado resultados, mesmo sem ser o mais virtuoso. Que a gente tenha modelos diferentes para que esse resultado possa ser alcançado. Tá lá o Fluminense, que continua correndo muitos riscos, que tem lá o seu modelo de jogo implementado pelo Fernando Diniz e tá tudo certo. Porque quando você contrata o Fernando Diniz, você contrata o pacote Fernando Diniz, com virtudes, com coisas engraçadas, com coisas inteligentes, com proposição de futebol, mas correndo mais riscos do que, na minha opinião, seriam necessários ou seriam riscos que você obrigatoriamente devesse de correr. Quando você contrata o Filipão, você também pode atingir os seus objetivos, mas você sabe que o Filipão tem uma experiência que é muito importante para você atingir o objetivo correndo o menor risco possível. Agora, isso significa que o Filipão é melhor do que o Diniz? Na minha opinião, não. Até porque, sim, mais experiente, com uma trajetória infinitamente mais vitoriosa, sim, mas não significa que neste momento ele seja melhor. Talvez ele tenha dificuldade no transcorrer aí da sua carreira e neste momento comandando o Atlético Mineiro para poder buscar alternativas de jogo, buscar iniciativas diferentes daquelas apresentadas até então para fazer desse Atlético Mineiro um time competente para poder, quem sabe, sonhar com a Copa Libertadores da América, já que o Atlético está fora da Copa do Brasil. E é claro, é sempre um candidato também num campeonato tão longevo quanto é o Campeonato Brasileiro. Mas eu particularmente acredito nisso? Não. Acho que ele vai ter muita dificuldade, principalmente agora sem ter o apoio e o sustentáculo gigantesco de Paulo Turra, que passa a acompanhar o time do Santos. Então, são interessantes essas colocações, porque ambos, tanto o Filipão, à sua moda, quanto o Fernando Diniz, do seu jeito, ambos conquistaram os seus objetivos. E os seus objetivos eram o da classificação. Os seus objetivos eram claramente você levar o seu time à classificação. No caso do Filipão, foi uma classificação construída pelo Eduardo Cudê. Tanto é verdade que ele podia até perder ontem por um gol de diferença, podia até perder por 1-0, por 2-1, que ainda assim estaria classificado à fase de mata-mata, ou seja, de oitavas de final da Copa Libertadores. Foi uma construção pavimentada pelo Eduardo Cudê, então méritos para o Cudê, mas o Filipão soube exatamente como também aproveitar essa estrada pavimentada e não deixar que o carro saísse ali dos trilhos. O Fernando Diniz não, ele construiu a sua classificação, fez a lição de casa, ainda que a duras penas, mas fez a lição de casa, que era
a de garantir o time do Fluminense na primeira colocação, já que o Fluminense sempre esteve na primeira colocação do grupo, e aí você vem alavancando essa primeira colocação, você vem construindo essa primeira colocação, e na última etapa, ou seja, na reta final da fase de grupos, ficaria muito triste, muito chato que o Fluminense perdesse essa primeira colocação para o River Plate. Ambos terminaram exatamente com a mesma pontuação, mas o Fluminense terminou com o empate de ontem na primeira colocação, o que, convenhamos, era o mais importante. Mas tudo isso para a gente poder mostrar e compartilhar com os ouvintes e com as nossas ouvintes, aliás, agradecendo sempre a enorme audiência feminina aqui do programa. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela participação, por essa energia que se renova. Não é fácil, a gente sabe que todos os dias o rádio, ele aproxima, o rádio é hábito, né? O rádio, você se habitua a colocar naquela determinada estação, principalmente para quem está em trânsito, e eu não estou falando só do trânsito gigantesco aqui da cidade de São Paulo, você pode estar em trânsito lá na linda cidade de Campo Grande, por exemplo, capital do Mato Grosso do Sul, onde as pessoas normalmente têm o hábito de irem para casa almoçar, o que é difícil aqui em São Paulo pelo congestionamento, pelas distâncias. Então você pode ter alternativas, alguém se locomovendo para trabalhar, outro para ir para casa para almoçar, mas o interessante é poder estar ouvindo, e o rádio é hábito. A pessoa, ela coloca ali naquela estação e ela tem o hábito, ela tem a ideia de ouvir aquele comunicador que ali está, com a linguagem que ele está habituado a praticar. E aí é uma escolha. E a nossa vida, ela é feita de escolhas. O que a gente não pode é plantar abacaxi e querer colher mamão. Você plantar abacaxi, você vai colher abacaxi. Então, essa é uma construção de ideias, é uma construção de linguagem, é uma construção de história que a gente vai compartilhando juntos. E eu gosto muito desta ideia de que a gente possa ter ouvintes muito fiéis, ouvintes que nos seguem há muito tempo. Estou nessa estrada aí há mais de 40 anos, e é bem interessante que, mesmo sem concordar, e eu não quero que todos concordem comigo, eu adoro quando a gente tem opiniões contrárias. Democracia é sempre a arte de você respeitar a opinião que é contrária à sua, mas é legal que haja essa fidelidade, e essa fidelidade no rádio, ela é muito construída. Isso que a gente precisa entender, o rádio aproxima muito a todos nós. A gente tem essa ideia de entender, o ouvinte, ele entende se você está num momento diferente, se você está mais aplicado, menos aplicado, se aquele dia é um dia mais sensível. É interessante isso, eu acho que não tem como não ser. A gente é mais desnudo no rádio, apesar de muitos estarem ouvindo sem a imagem, muitos não estarem com o youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, mas é interessante porque através das palavras a sensibilidade natural ela transborda, e aí o ouvinte, a ouvinte, eles vão entendendo como cada um está naquele dia, e é sempre interessante. Por quê? Porque é isso, o rádio é de verdade. Eu não consigo, aliás, onde eu estiver, quer seja no rádio ou na televisão, eu não consigo ter a ideia de que eu esteja apresentando, ancorando qualquer tipo de programa onde eu não esteja de verdade. É fundamental entender que, olha, gostando ou não, acreditando ou não, concordando ou não, a única coisa que eu jamais deixarei de ser é de verdade. Eu vou ser sempre de verdade, e gosto muito dessa ideia que, sendo de verdade, a gente possa construir juntos essa pirâmide que eu espero ela fique cada vez mais forte, cada vez mais alta, e que ela possa agregar cada vez mais ouvintes. Ótimo que você esteja por aqui, né? E é por aqui na sua Rádio Bandeirantes, às 12 horas e mais 11 minutinhos, que a partir de agora vamos girar os nossos repórteres para que você possa continuar a ter por aqui a melhor informação esportiva. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Vamos nós!
Começamos exatamente pelo Corinthians. O Corinthians tem um meio de semana sem tanta responsabilidade.